Nós já estamos conectados com o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, ele que está sendo um dos destaques da CPI da Covid desde o seu início e que aceitou o convite, mais uma vez, do nosso programa. Senador, muito bem-vindo, obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado, um prazer estar de novo aqui com vocês no Antagonista. Senador Alessandro Vieira, um dos clichês mais batidos da política brasileira é de que CPIs acabam em pizza. A esta altura do campeonato, o senhor já consegue responder para mim e para quem está nos acompanhando se esta CPI da Covid vai terminar em pizza? A nossa convicção é de que não. Ela já resultou em produção de prova efetiva de crimes comuns, de crimes de responsabilidade. A CPI foi instalada para poder avaliar ações e omissões do governo federal no combate à pandemia. Nós já provamos omissões gravíssimas. E agora, infelizmente, estamos avançando numa seara que aponta para que um ramo do governo, dentro do Ministério da Saúde, estivesse buscando vantagens financeiras e, como consequência, retardando compras ou retardando escolhas essenciais para a vida dos brasileiros. É impossível fazer uma pizza com esse tipo de situação. A prorrogação foi lida hoje e a gente vai ter condições de fazer um bom trabalho. Ótimo. Senador, que fatos concretos? A gente sabe que o CPI faz parte de toda a CPI, ter ali os seus bate-bocas, né? Alguns até protagonizados pelo senhor, com alguns integrantes da chamada tropa de choque do governo. A gente sabe que há muitos interesses partidários também, às vezes até pessoais, eleitoreiros de alguns integrantes da comissão. Mas no meio de tudo isso, se a gente espremer, que fatos concretos o senhor conseguiria elencar para a gente com o didatismo que lhe é muito característico, senador? A grande característica que a gente teve aí, do ponto de vista da omissão do governo, foi compreender que o mundo inteiro caminhou num lado, num sentido, e o Brasil foi para outro. O Brasil retardou a compra de vacinas, o Brasil negligenciou a compra dos principais fornecedores e a negociação com a Pfizer, que está toda documentada com os e-mails que foram obtidos pela CPI, mostra isso com clareza. O Brasil não fez nenhuma grande campanha de conscientização do cidadão, ou seja, o cidadão não aprendeu a gravidade do problema e como se proteger, e essa soma de fatores inviabilizou um programa nacional de imunização efetivo. A consequência, segundo alguns estudos, é de centenas de milhares de mortes que poderiam ter sido evitadas e não foram evitadas, porque o governo escolheu não fazer isso, ao apostar na imunidade de rebanho, que está documentada, inclusive, em atas do próprio Ministério da Economia. Faltou visão, faltou humildade para poder consultar os especialistas do mundo inteiro, e a consequência foi dramática. Isso está documentado. Está documentado também a existência de um gabinete paralelo de aconselhamento do presidente da República. O presidente escolheu fugir da recomendação técnica dos cientistas renomados, do próprio Ministério da Saúde, e abraçar uma orientação ideológica, quase no limite da loucura, dos grupos de WhatsApp. E, com base nisso, fez uma política pública totalmente falha. Nas duas vezes em que o ministro atual da Saúde, Queiroga, esteve presente na CPI, ele foi indagado com relação ao corpo de especialistas que davam base para a política de resposta à pandemia. Ele foi incapaz de responder. Ele foi incapaz de indicar um nome sequer de um especialista que estivesse aconselhando o trabalho do Brasil. A gente vai para a pior crise da nossa história com esse tipo de conduta amadora, politizada e equivocada. Isso tudo a CPI demonstrou. E agora a gente esbarra na parte de motivação para esses atos, nessa questão de aparente prática de corrupção, tentada ou consumada, e da falta total de senso de negociar com flagrantes estelionatários nacionais e internacionais em enredos que não é qualquer redator de filme de humor faria. Né? O caso Dominguete é um escândalo de falta de seriedade e de ridículo. Senador, no início da CPI, ficou ali logo escancarado, sem muita dificuldade para os senhores, a questão da omissão na compra de vacinas, como o senhor mencionou agora há pouco, a questão do gabinete paralelo. E ali, num primeiro momento, eu ouvia de lideranças políticas em reservado, e a gente até via em parte da chamada opinião pública essa avaliação, né? Ora, para que está servindo essa CPI? Está mostrando o óbvio, está mostrando aquilo que todo mundo já sabia, o que essa CPI está trazendo de novo, né? Qual é a real função da CPI diante de fatos que já estão aí, como o senhor diz, bastante documentados e nas falas públicas do presidente da República.
E aí a gente vem para uma nova fase da CPI, agora mais recentemente, que é a questão da corrupção. Eu sei que é pergunta boba de jornalista, mas eu não vou deixar de fazê-la. Os senhores imaginavam que num governo que foi eleito com combate à corrupção, com um presidente que todos os dias praticamente vai a público dizer que é incorruptível, é a pergunta básica de jornalista, mas chegar ao ponto de investigar a corrupção na CPI da Covid os pegou de surpresa, senador? Ninguém casa com o Centrão impunemente. É impossível. Praticamente todos os presidentes da República, se não todos os presidentes da República, passaram pelo mesmo cenário. Na hora que você abraça uma prática de política que é fisiológica, que é de aparelhamento e é de vantagens financeiras para poder ter base dentro do Congresso, você acaba caindo nesses escândalos. Então, eu não posso colocar na cota de surpresa. Surpreende um pouco, sim, o amadorismo, a falta de cuidado, o desrespeito completo ao cidadão e a ausência de preocupação com fiscalizações. É evidente, a forma como as coisas foram feitas, nos dois casos, o caso da VAT, que é praticamente um estelionato casando com a corrupção, e o caso da Covaxin, esses 5 indícios fortes de corrupção efetiva, nos dois casos, o governo, os representantes do governo manifestaram total despreocupação. Ninguém teve cuidados de esconder demasiadamente o que estava fazendo, e as repercussões são dramáticas para os brasileiros. Então, não há surpresa, infelizmente, mas não deixa de ser uma triste constatação saber que o discurso de campanha era só isso, um discurso de campanha. Senador, qual a opinião do senhor sobre a postura, as ações da Polícia Federal em meio às investigações da CPI da Covid? O presidente do colegiado, seu colega Omar Aziz, do PSD do Amazonas, fez nessa semana aí uma fala dura, levantando uma suspeita de que a PF poderia estar sendo usada para tentar enfraquecer o trabalho feito pelos senhores no Senado. Qual a opinião do senhor sobre isso? Eu tenho muita confiança no trabalho técnico da Polícia Federal e sei, por experiência própria, que a tentativa de interferência política nem sempre gera resultado prático, concreto. A gente sabe que o governo Bolsonaro tenta interferir nos órgãos de controle, isso é notório, é objeto, inclusive, de investigação pela própria Procuradoria-Geral da República, mas acredito que, nesse caso, considerando a gravidade dos fatos, ninguém vai se dispor a fazer o papel ridículo de tentar enterrar uma investigação ou de fabricar provas contra a investigação. A gente está falando de vidas de brasileiros que se perderam, a gente está falando de prejuízo para os cofres públicos, então isso é muito sério. Eu não acredito que algum delegado e sua equipe vá se dispor a passar esse vexame. No caso da Covaxin, o senhor tem alguma convicção contundente de que houve prevaricação ou ainda é preciso se investigar mais, senador? O presidente Bolsonaro confessou a prevaricação. Ele poupou o trabalho da CPI. A gente percebe um esforço até cômico dos governistas tentando discutir a data de um documento específico no pacote de documentos que foi entregue pelos irmãos Miranda. O próprio presidente já reconheceu, recebeu os irmãos Miranda fizeram uma denúncia, entregaram um pacote de documentos e ele não consegue comprovar que tomou nenhuma providência, e de fato não tomou nenhuma providência. Ele apenas teria feito, e ele vai discutir se fez ou não, uma referência a um político da sua base, que é o deputado federal Ricardo Barros, como sendo um participante daquilo que eles chamaram de um rolo das vacinas. Essa é a discussão agora. O fato do presidente ter tido acesso a uma informação e não ter adotado providências, pelo menos providências comprováveis, já é notório, é confessado. O inquérito da Polícia Federal é instaurado depois da CPI chegar a esse fato. Então, é lamentável que você tente fazer algum tipo de chicana, estratégia jurídica, alguma peneira para tapar o sol, para discutir o que é indiscutível. A gente está falando de coisas muito sérias, o presidente teve acesso a essas informações e não se portou como deveria ter se portado. Senador, no caso da Davati, da turma do Dominguete, do Cristiano, que esteve hoje com os senhores na sessão da CPI, o senhor acredita em tudo que as mensagens do Dominguete revelam até aqui? Ou seja, o senhor tem convicção de que essas mensagens de fato são factíveis, são mensagens que a gente pode levar a sério
quando ele, por exemplo, deixa claro ali que o próprio presidente Jair Bolsonaro estaria envolvido nessas supostas negociações de supostas vacinas, de supostos representantes, de supostas empresas de vacinas. É muito claro que o Cabo Dominguete e seu grupo conseguiu acessar o entorno do presidente da República, né, acessando através do Instituto Força Brasil e da Secretaria Nacional com o reverendo Hamilton. É um grupo de figuras que se porta numa espécie de estrutura paralela de poder. Isso reflete muito o caráter, a forma de atuar e de pensar do presidente Jair Bolsonaro. Ele várias vezes já referiu que não confia nos canais oficiais. Então essa turma aproveitou esse espaço, essa falta de profissionalismo, essa falta de seriedade para acessar o presidente. Isso está sendo cada vez mais demonstrado. As reuniões aconteceram, elas cada vez vão sendo comprovadas. Agora, é preciso ter muita cautela com o conteúdo de falas e mensagens do estelionatário. O Cabo Dominguete é flagrantemente um estelionatário que foi contratado por um outro estelionatário que, por sua vez, representa estelionatários dos Estados Unidos. O que chama atenção nesse enredo ridículo é você ter efetivamente uma negociação com o Ministério da Saúde. E está comprovada a negociação. Troca de e-mails, troca de mensagens, reuniões com figuras que claramente não teriam a menor possibilidade de fazer aquela contratação. Você imagina, você está num caos como esse que a gente está vivendo e ter os seus destinos decididos por gente com essa péssima qualificação intelectual e moral. É um retrato triste que a CPI está mostrando para o Brasil. E não custa lembrar tudo isso rejeitando contatos, reuniões e contratos com farmacêuticas como a Pfizer, né, senador? Sem dúvida. Isso foi demonstrado de forma cristalina. Toda a negociação com a Pfizer foi dificultada. Você não teve a participação, por exemplo, do setor jurídico do Ministério da Saúde oficialmente. Eles só entram na história lá para dezembro de 2020. Os primeiros contatos são de março de 2020. O mundo inteiro correndo para fazer compras e o Brasil retardando essas compras. E num dado momento, a gente acreditava que era uma escolha apenas baseada na ignorância. A ignorância que guia um Paulo Guedes da vida, por exemplo, ao dizer, sem nenhuma base, sem ter a humildade de consultar o Ministério da Saúde, que existia uma expectativa de queda na pandemia. Eu me recordo na época dessas entrevistas de Paulo Guedes que todo mundo na imprensa contrastava. Olha, o mundo inteiro está pensando diferente, mas na cabeça do Guedes a pandemia está acabando. Isso se repetiu nos outros ministérios, no entorno do presidente da República e através do próprio presidente da República. A consequência é que nós entramos num final de fila. O Brasil, que tem um sistema de saúde de portas abertas, que é o SUS, o Brasil, que tem um histórico de um programa nacional de imunização eficiente, ficou atrás, ficou retardando suas compras. Pensamos que era só ignorância. Agora a gente tem consciência que para outras compras feitas numa modalidade totalmente diferente, ocorreu uma ação intensa, inclusive do próprio presidente da República, é o caso Covaxin. O presidente entra em contato com o primeiro-ministro da Índia, o presidente faz diligências no sentido de acelerar essa compra. O Elcio Franco, o coronel Elcio Franco, o secretário executivo do Ministério da Saúde, atua de forma muito rápida e eficiente. Por exemplo, tem um pedido de mudança de cláusula contratual que ele responde em 2 ou 3 horas, atendendo o interesse sempre da empresa, nunca o interesse do Brasil. O Brasil não consegue comprovar que negociou para reduzir preço. O preço sai de 10 para 15 dólares por dose, uma vacina de 2 doses, ou seja, 30 dólares a imunização do cidadão brasileiro, e não há nenhum documento que diga que o Brasil tentou reduzir o preço. Pelo contrário, há uma crítica da CGU apontando justamente isso, que não ficou demonstrada pesquisa de preço, não ficou demonstrada negociação em favor do Brasil. É tudo muito suspeito. Hoje as informações mostram que existe um entorno ali, uma verdadeira disputa interna no Ministério da Saúde, onde você tem um grupo de militares da reserva que foi incorporado ali na gestão Pazuello, e você tem um outro grupo mais antigo, vinculado a figuras da política do Centrão. Eles disputaram, e é essa disputa que está chegando hoje à luz através da CPI. Senador, estou caminhando por fim. Hoje nós tivemos o último depoimento antes do recesso parlamentar. Como o senhor pontuou no início dessa entrevista, a CPI foi prorrogada, né? Rodrigo Pacheco fez essa leitura da prorrogação. Os senhores terão, então, aí mais alguns meses pela frente, pelo menos até outubro. Durante o recesso, a expectativa já dita pelo relator da CPI, o senador Renan Calheiros, é que os senhores se debrucem sobre a pilha de documentos que, imagino, não deu ainda tempo de ver tudo. Retornando o recesso parlamentar, qual deveria ser o foco da CPI? É uma outra questão que também quem acompanha de fora, a opinião pública, o brasileiro, a brasileira, nós, imprensa, ficamos aqui naquela expectativa de os senhores não perderem um timing das coisas, né? O caso Covaxin,
poxa, peraí, tem muita coisa ainda que falta amarrar, no caso Covaxin, o Silvio Assis, o lobista, colocar o Ricardo Barros talvez cara a cara com o deputado Luiz Miranda, enfim, qual é a prioridade para não se perder o time e não se acabar, enfim, fazendo com que a CPI vá atirando para todos os lados e não consiga fazer desfechos de história, senador? Com base naquilo que a gente já aprovou em termos de requerimento de quebras, é preciso fazer uma análise profunda desses vínculos bancários, fiscais e de ligações de dados entre essas pessoas. A gente tem o caso Covaxin como um caso muito importante, mas existem outras situações que estão em andamento na apuração da CPI que também dependem desse avanço da análise. Eu imagino que na primeira semana da CPI a gente deve ter um pacote grande de apresentação de requerimentos de quebra e de convocações de personagens que estão aí orbitando essa situação toda de negociações que envolvem o Ministério da Saúde. A gente não pode deixar de avaliar também, e já foi decretada a quebra de sigilo das empresas que tiveram um lucro exorbitante com a venda do chamado kit Covid, que hoje o próprio Ministério da Saúde reconhece é ineficiente, e ele é reconhecido como ineficiente desde maio de 2020. E de lá para cá, essas empresas tiveram um lucro realmente muito elevado. É preciso saber se esse lucro, de alguma forma, remunerou agentes públicos ou pessoas que tiveram participação essencial, fundamental, na divulgação dessas questões. A gente teve a desinformação como uma das variáveis que prejudicou os brasileiros. Senador, a última pergunta que eu tenho para fazer ao senhor, ela vem basicamente da nossa audiência aqui, dos nossos espectadores no chat. Eu vou fazer se o senhor me permite, uma retrospectiva do seu mandato. O senhor não vai se auto-vangloriar, que não é do seu perfil, mas me permita. O senhor é um senador de primeiro mandato, é um delegado que entrou na política, foi eleito pela primeira vez em 2018 pelo seu estado, Sergipe. Logo no iniciozinho do seu mandato, o senhor ganha uma projeção nacional em razão da coragem de ter apresentado uma CPI da Lava Toga. Na primeira conversa que eu tive com o senhor, na primeira semana que o senhor estava em Brasília, o senhor me recebeu em seu gabinete. Nós somos no Antagonista os primeiros a noticiar aquele primeiro requerimento da CPI da Lava Toga. Seriam 3 tentativas frustradas do senhor e dos seus aliados, digamos assim, as pessoas que apoiam a iniciativa da CPI da Lava Toga. O senhor também se destaca no grupo Muda Senado, agora na CPI pela sua veia profissional de delegado, de investigador. Isso também leva o senhor a ter um certo destaque. Então eu pergunto para o senhor quais são as suas pretensões políticas, se o senhor está gostando de ser político, se o senhor está tomando gosto pela coisa, se existe uma possibilidade de, no ano que vem, o senhor tentar o governo do estado de Sergipe, e já tem gente lançando o senhor até a presidência da República aqui, senador. Como é que o senhor lida com esse tipo de coisa? Então, todo reconhecimento gera uma responsabilidade, né? E a gente tem a responsabilidade em Sergipe de apresentar alternativas e também de colaborar na construção de uma terceira via para o Brasil. Eu não me sinto representado por um retorno do Lula, muito menos pela permanência de Jair Bolsonaro. Eu não posso dizer que eu tomei gosto pela política, mas eu reconheço a importância da política. A política que hoje, por exemplo, com a aprovação da LDO, sinaliza claramente que Brasília continua de costas para o Brasil. É um orçamento que se caminha para ser igual ao do ano passado, sem transparência, sem alocação efetiva de recursos naquilo que o Brasil precisa e triplicando o fundo eleitoral. Esse tipo de situação só vai mudar com a ocupação da política por pessoas independentes e qualificadas. É nessa veia que eu vou estar investindo, vou tentar fortalecer essa alternativa, trazer mais pessoas para essa batalha, e a função específica depende de construção de grupo, mas eu vou estar disponível para qualquer batalha, porque acho que o momento é crucial para aquilo que a gente quer do Brasil no futuro. Sua questão partidária está resolvida, senador? Recentemente o senhor chegou a anunciar que sairia do Cidadania, depois voltou atrás. Hoje o senhor está se sentindo confortável no partido que o senhor está, ou há uma possibilidade também de mudança partidária? O Cidadania passa por uma transição no seu processo de governança. A gente está justamente tentando ajustar isso. A gente precisa aproximar mais o partido da sua base e ter uma clareza maior de que não dá para ter uma permanência eterna em direção ou decisões que sejam unilaterais. É preciso ter um sentimento maior de representação. O Cidadania tem uma característica que me agrada muito. É um partido de gente honesta, um partido que tem quase 100 anos e não tem escândalos. É uma vantagem no cenário da política nacional. Mas é preciso ter essa aproximação e eu acredito que ela vai acontecer. A gente está gastando uma energia razoável nisso. Ótimo.
Senador, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade, um bom resto de semana para o senhor, e se for descansar, um bom descanso. Obrigado, senador. Um abraço aí, saúde para todos.